Leitura do livro Ave Luz, João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Igualdade. André, irmão de Pedro, também de Betsaida, era pescador de profissão como seu irmão. Nascera naquela aldeia sobre o beneplácito estrutural da religião judaica, modelada pelo famoso profeta judeu egípcio Moisés, escolhido entre milhões para compor o livro mais conhecido do mundo, no qual todas as religiões, ou quase todas, se baseiam. Todos os escritores consultam esse livro, ou quase todos. Todas as nações o respeitam, ou quase todas. Todas as leis da terra nele se assentam, ou quase todas. O próprio Moisés, talvez, não imaginasse a fama que esse livro sagrado poderia dar a seu nome, nem que as escrituras fossem servir de ponto indicativo das pregações do grande Messias. André de Betsaida tinha um caráter formado nesse ambiente que apresentava como lei central os 10 mandamentos, para que todos pudessem disciplinar seus impulsos por eles, amando a Deus para amar ao próximo. André, quando conheceu Jesus, já era discípulo de João, o Batista. Convidado pelo seu primeiro mestre, passara com ele aquela noite no deserto, conversando sobre as coisas de Deus, sobre a vida futura, sobre o dever do homem a respeito da vida na terra, o caminho do arrependimento, no sentido de alcançar melhor e mais profundo entendimento sobre os preceitos de Deus. Ali, certa hora da madrugada, André, já cochilando, foi tocado por João, que com os olhos fitos no infinito, como se estivesse conversando com as estrelas, falou sorrindo: André, meu filho, queres saber realmente quando o Messias terá de vir para salvar a humanidade? Eu te falo como se fosse a boca do Senhor que está nos céus. Ele já está na terra, e eu, em primeiro lugar, já o conheço há muito tempo, sem contudo ter a ciência de que ele era o Salvador do mundo. E se queres mesmo saber, esse de que te falo é Jesus de Nazaré, filho de Maria, que tem por companheiro José, o carpinteiro. André estremeceu nos seus alicerces. Pensara muitas vezes que o Salvador era João Batista. E João falou ao irmão de Pedro com segurança: Eu, André, vim primeiro abrir as veredas, dar o sinal, abrir as portas dos corações pelo arrependimento, para que o amor encontre acesso na alma faminta das gerações. Esse Messias de que te falo tem a assistência de grande movimento de anjos nos céus
que tomam providências no sentido de que sua palavra seja cumprida. Não sou digno de ser seu servo. Tudo o que foi dito dele há de se cumprir, para que reconheçamos a sua missão na terra. André perdeu totalmente a vontade de dormir naquela noite. Não tirava os olhos dos céus para ver se via alguma coisa relacionada com o que ouvira de João Batista acerca de Jesus. André foi visitar o novo profeta e cientificou-se da verdade, tendo feito todo o empenho para levar Pedro a Jesus. Quem guiou os dois ao mestre foi Filipe. Foi o guia dos dois irmãos de Betsaida para depois ser um dos convidados do grande mestre. André conversava bastante, mas com pessoas da sua amizade. Logo que começava a juntar mais gente, calava-se, era introvertido. O acanhamento era uma barreira que o impedia, às vezes, de realizar muitas coisas. Em meio à multidão, mesmo que dominasse um assunto, perdia totalmente a inspiração e corava com facilidade. O seu estado emocional tirava-o de muitas alegrias. Conversara com João sobre isso, e o homem do deserto o aconselhara que esperasse, dizendo que poderia ser uma porta fechada por Deus para que ele, André, pudesse crescer em determinadas virtudes e saber controlar mais tarde suas próprias emoções. O irmão de Pedro já se estava em Betsaida há semanas, em casa de parentes. Não quisera sair dali enquanto se processavam as reuniões com o Mestre Divino e era o primeiro a chegar todas as noites ao casarão. Suas andanças se limitavam ao trabalho da pesca no lago de Genezaré. Enquanto as estrelas piscavam no infinito, emprestando suas claridades à lua, André colocou o seu pé direito dentro do grande rancho dos pescadores, saudando-os com a frase: "A paz seja nesta casa". Daí a pouco, todos tomavam assento em torno do Mestre de Nazaré. A visão do Cristo envolveu em cheio a Tiago, que logo compreendeu e ergueu aos céus fervorosa oração. André já havia conversado com Pedro acerca de suas dúvidas na maneira pela qual entendia a igualdade. E na hora sentiu que alguém que ele não via pedia-lhe para perguntar a Jesus sobre esse tema que tanto fascina os humildes e pequeninos, quanto é desprezado pelos latifundiários. E foi o que fez, com constrangimento, assim discorrendo: "Mestre, tomo a liberdade nesta noite que melhor poderia ser aproveitada por irmãos mais conscientes da verdade, de perguntar ao Senhor qual o papel da igualdade no seio da comunidade humana e, por assim dizer, no nosso meio, tendo a tua presença como se fosse o próprio Deus.
abaixou a cabeça e esperou escutar a verdade. Olhou várias vezes para Pedro sorridente e o discípulo da fé aprovou seu gesto e sentou-se tranquilo. Jesus, com a ternura peculiar, respondeu compreensivo: André, meu filho, sendo Deus todo amor e justiça, não poderíamos acreditar em desigualdade no mundo e no grande rebanho do seu coração. Contudo, assim como tu não és capaz de encontrar uma folha igualzinha à outra na imensidão da floresta, nem árvores, nem animais, nem insetos, também não encontraste nunca um rosto chorando, sorrindo ou em estado normal igual ao outro na sua estrutura física. E no caráter, na disposição do bem. No fundo, todos somos feitos iguais, como certamente as coisas que nos cercam. Porém, cada um de nós e cada coisa está como expressa no sonho de Jacó, em forma de escada. Cada um e cada coisa vive em um degrau da vida, expressando o mundo em que vive. Jesus fez uma pausa, esperando a assimilação dos companheiros com serenidade. André procurava gravar tudo o que ouvira, mas pouco entendia das comparações do mestre. Olhava muito para o irmão que era mais avançado no entendimento. Este devagarinho mudou de lugar, assentando-se junto a ele e falando ao seu ouvido. Não te desesperes, André. Deixa primeiro cozinhar para que tu tenhas maior sabor na comida. Ainda não temos capacidade de entender o Cristo com a mesma facilidade com que perguntamos sobre os nossos problemas. Por vezes, eu tenho dificuldade até de formular as perguntas. E muito pior, entender o que ele fala. Não te aflijas. Espera. André sentiu-se consolado. Jesus retomou a palavra com sabedoria e discrição. André, será que quando alimentas o ideal de igualdade, não pensas somente em seres igual aos que estão bem situados no mundo da riqueza e no domínio dos poderes da terra? Já pensaste na igualdade daqueles que estão nos vales dos leprosos, sem esperança, para que possas, com a fé que tens, consolá-los? Será que já passou pela tua cabeça seres igual, na posição em que te encontras, aos andarilhos sem destino e às vezes sem pátria, passando as maiores necessidades que o destino lhes impõe, para que junto a eles possas idealizar meios e movimentar recursos, pelo que já sabes, para aliviá-los dos seus sofrimentos? Será que pretendes igualar-te aos velhos sem teto e às crianças órfãs, para que junto a eles venhas
a colocar a tua inteligência a serviço da segurança desses que sofrem o desprezo na carne e no coração? Por certo que não. A igualdade que todos, ou quase todos, pretendem, meu filho, tem algo de egoísmo, tem muito de bem-estar próprio. Todo homem revoltado na vida o é porque não conseguiu atingir o lugar que outros desfrutam nos píncaros dos poderes de César. Seria muito mais justo e humano se ele quisesse beneficiar os outros, desfrutando também que ele trabalhasse em silêncio em qualquer labor em que a dignidade fosse a meta, em que a sinceridade fosse o comando, em que o amor fosse o interesse. Mesmo assim, não serias igual aos teus semelhantes, por existirem detalhes que não percebes, impedindo essa possibilidade. Faiscava a expectativa nos corações dos apóstolos. Fervia a ansiedade de todos pelo desfecho de Jesus acerca de igualdade. André tocara em um assunto que não sabia, tão complicado. Pedro esfregava as mãos por saber que o mestre colocaria o tema às claras ao fim da conversa. O Nazareno deu continuidade com mansuetude. Quando o impulso de desigualdade acende no coração de um homem, é para ser desigual aos pobres, aos párias, aos incultos, mesmo pertencendo a essa faixa de testemunhos. Devemos lutar com todas as nossas forças no sentido de que todas as camadas da vida, ao se aproximarem de nós, sintam no coração que estamos nos apresentando como se fôssemos eles, em benefício deles, esquecendo posições caso haja, esquecendo sabedoria caso a tenhamos, esquecendo fortuna caso desfrutemos dela, e sendo igual por amor, pois a caridade se estende sem barreiras. Na verdade vos digo que todos somos iguais em Deus, mas diversificamo-nos ao infinito, para que possamos fazer parte da criação na melodia harmoniosa e universal. E Cristo finalizou com ênfase: André, procura o amor e ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E não queiras modificar as coisas feitas por Deus, porque, por ora, não te é dado entender. Simão, abraça teu irmão com entusiasmo e conversa com ele mais longamente. Muito bem, meu amigo. Pergunta que todos nós
aprendemos com os teus problemas mais urgentes. O colóquio estava encerrado. Os dois irmãos saíram confabulando sobre o assunto da reunião inesquecível. Que Jesus nos abençoe.